Pronto. Perfeito. Então, a gente já está conseguindo juntar as peças para lograr o cometido que eu falei, né? O teorema é que esse número de soluções, a paridade dele não muda se a gente modifica o y dentro do universo de valores regulares e se a gente modifica o f continuamente, né? No sentido de homotopia. Os passos aqui importantes, então, o primeiro salto, né? A primeira coisa relevante que a gente provou é o lema 2. E os passos importantes para provar o lema 2, de que depende o lema 2? Depende do teorema de Sardi, para pegar um valor regular de homotopia, que em particular resultaria um valor regular de f de g, ter o teorema de classificação de superfícies de dimensão 1 na mão também, e conseguir que o número de soluções seja localmente constante, quer dizer, o lema 1. Até de fato, deixa eu dizer direito o que eu queria dizer aqui no lema 1, eu me atrapalhei, porque é importante, né? É bem fácil o que eu queria dizer. Eu não faria se não fosse tão importante o lema 1, mas é o primeiro passo que permite tudo, né? Então a ideia é essa. A gente tinha aqui o y e tinha aqui as k-imagens. Deixa eu fazer uma pequena correção que eu me atrapalhei, eu acho. E depois disso, consegui um aberto, né? Tem um aberto V, que correspondia com K abertos, né? O 1, o 2, o K. E em todos esses abertos, F era um difeomorfismo desses abertos com o mesmo V, né? Isso é estándar, né? É óbvio, dá para fazer isso bem facinho, eu contei como. Nessa parte eu me atrapalhei, né? O que deveria ter falado é o seguinte, né? O conjunto M, o complemento de M menos essas bolas, né? O 1, o 2, o K, é compacto. É compacto porque é um fechado de M que é compacto, né? M é compacto. Então, o complemento desses abertos é um compacto. Então, F de M menos o 1 reunido com o 2, né? É compacto. E disjunto de Y, né? Ele até pode bater o B, a gente não sabe se bate o B, né? O V. Pode até bater o conjunto V, mas com certeza não vai bater o Y, porque todas as preimagens do Y são precisamente o x1, x2, xk. Então pode até bater o V, a gente não tem controle disso, mas com certeza ele não bate Y. E como é compacto, então tem um espaço. Tem um espaço aberto entre Y e esse compacto. E agora sim, nesse espaço, o número de preimagens é localmente constante, né? Aqui tem o Y, né? Se a gente pega um outro Y', nesse espaço que é disjunto dessa imagem, se a gente pega um outro Y', por estar dentro de V, tem K', né? Tem xk', x2' aqui, x1' aqui. Nesses abertos tem preimagens, e fora desses abertos não tem mais preimagens, porque fora desses abertos a imagem cai fora dessa bola amarela, né? A imagem cai nesse conjunto e esse conjunto está longe dessa bola. Foi importante para conseguir essa bola que esse aqui seja um fechado, né? Mas isso aí só dá para fazer sabendo que isso aqui é compacto e isso aqui, portanto, f disso é compacto, né? Essa afirmação funciona muito bem, garantindo que a M é compacta, né? Tá? Então o argumento agora sim fica bem óbvio, né? Qualquer Y' nessa bola amarela que não bate esse conjunto tem exatamente K', né? Tem exatamente K'. Uma em cada um desses abertos, e fora desses abertos não tem nenhuma, porque a imagem cai nesse conjunto que é disjunto de Y'. Então pronto, né?
tomando velinha, se quiserem, né? Esse amarelo, né? Tomando velinha disjunto em torno de I, né? Em torno de Y e disjunto de F dessa coisa, né? Temos que número de preimagens de F-1 de Y' é igual ao número de preimagens de F-1 de Y para todo Y' em velinha. Tá bom? Desculpa o erro aí, me atrapalhei no comecinho, mas o argumento, eu só queria deixar claro que de fato esse argumento é bem simples, mas depende muito fortemente da compacidade do domínio. Se o domínio não for compacto, isso aqui não é verdade. Se o domínio não for compacto, a gente não tem como garantir isso aqui, que o número se mantém localmente constante. Importa muito que seja compacto e, portanto, a imagem vai ser um fechado. E esse fechado tem um espaço do Y, né? Fechado e disjunta do Y. E aí o número fica constante. Tá bom? Bom, o lema 3 é um lema para fechar. A gente já quase que tem tudo feito. Então, para fechar a história, o que a gente conseguiu? A gente já conseguiu que, se a gente modifica f por uma outra, modifica continuamente f por uma outra função, esse número, módulo 2, se preserva. E se a gente muda y um pouquinho só, esse número também se preserva, módulo 2. Agora só falta provar, então, que se o y muda um monte, esse número também se preserva. Então, para isso, vamos com o lema 3, que é o chamado lema de isotopia. Para falar do lema 3, tem que fazer uma definição rapidinha, que é a seguinte, né? Sejam Fg diffeomorfismos entre superfícies de classe sem infinito. A classe não interessa muito, mas, como eu falei, eu estou botando tudo sem infinito para evitar problemas, né? Uma isotopia entre Fg é uma aplicação de classe sem infinito, né? Uma aplicação I de isotopia de m vezes 0,1 para o n de classe sem infinito, tá o quê? Tem que conectar, né? I sub 0 tem que ser igual a f, I sub 1 tem que ser igual a g, isso aí não tem muito o que dizer. O mais importante é que I sub t é um diffeomorfismo, né? De m para n é um diffeomorfismo para todo t, né? Então, se vocês percebem uma isotopia entre diffeomorfismos, não é mais do que uma deformação entre diffeomorfismos, mas preservando essa natureza. A gente falou que uma homotopia entre funções era uma curva, né? Se a gente tem aqui as aplicações, por exemplo, de classe sem infinito entre m e n, e aqui a gente tem f e g, uma homotopia, não? Uma homotopia H, tinha que ser uma curva nesse espaço. As aplicações intermédias têm que ser aplicações sem infinito entre m e n.
Só que nesse caso particular, F e G, elas são difeomorfismos. Então, a isotopia continua sendo uma homotopia, uma deformação, mas que conserva essa natureza, né? Então, a isotopia é uma homotopia especial, uma homotopia que pede para preservar a natureza das funções. Se as funções serão difeomorfismos, a isotopia preserva isso. É uma curva nesse espaço. Pode perfeitamente ter difeomorfismos, embora homotópicos, que não sejam isotópicos. Isso é outra coisa, quer dizer, se vocês olham isso aqui topologicamente, pode ter uma curva. Esse aqui pode ter duas componentes conexas, esse subespaço amarelo. Então, não dá para conectar F e G, mas por fora sim, né? Tudo bem? Então, com essa definição, vamos botar o lema 3, que fecha tudo, que é o lema de isotopia. Uma coisa mais que eu queria deixar claro antes que eu esqueça, é que a prova de segunda-feira vai até todo o conteúdo do livro, né? Essa coisa de teoria do grau que estou fazendo essa semana é um bônus, né? Não tem nada a ver com a prova. A prova de segunda-feira é até teorema de Stokes. Tá? Isso aqui é um tema extra, mas eu acho que não tem muito sentido cobrar para vocês esse tema. Queria contar sim, mas não vou cobrar. Só até teorema de Stokes se aprova, então. Agora sim o lema 3. Lema 3 é o chamado lema de isotopia. Um lema muito útil para muitas coisas. Ele diz o seguinte, se M e N, né? Se M é uma variedade diferenciável conexa, a superfície, né? Do REB. Seja M uma superfície diferenciável conexa e a x, y, 2 pontos de M. Então, existe uma isotopia I de M vezes 0,1 para M de classe sem infinito. A M também é de classe sem infinito, eu não botei, mas fica claro que é de classe sem infinito, né? M é de classe sem infinito, tá o quê? I sub 0 é a identidade sobre M. Quer dizer que no início eu tenho a aplicação identidade e no fim, o difeomorfismo que for acabar no fim, eu não sei como ele é, mas ele vai mandar X no Y. Então aqui tem o M. Aqui tem o X e o Y. Se vocês pensam que o M é conexo, né? Se vocês pensam que o M é uma coisa tipo feita de uma coisa viscosa, né? Feita assim tipo geleia, sei lá. Então a isotopia é começar com esse negócio como está e ir mexendo, né? Essa massa viscosa até arrastar o X para o Y. Esse lema diz que uma das consequências desse lema
é que dois pontos sobre uma superfície, em particular dois pontos sobre uma superfície, são completamente indistinguíveis aos olhos da superfície. Porque, em particular, o lema, em particular, está dizendo que, sem importar o par de pontos que vocês tomem na superfície, sempre tem um diffeomorfismo da superfície nela mesma, que leva um ponto para o outro. Então, se vocês têm uma superfície um pouquinho, por exemplo, uma coisa assim, com muitos... Por exemplo, esse ponto pode aparentar ser muito tranquilo para a superfície, porque não tem muitas complicações, parece um plano, e esse ponto pode parecer um pouquinho mais complicado, porque tem uma dobrinha aí, mas aos olhos da superfície eles dois são iguais. Um pouquinho essa a intuição. Então a ideia que a gente tem que fazer é como uma espécie de fluxo, né? Que vai fazer uma translação em torno de todos os pontos de M, sem sobrepor as coisas, né? Ser um diffeomorfismo significa que quando a gente vai fazendo a deformação, não pode dois pontos ir parar no mesmo, né? É como um transporte paralelo, entre aspas, né, dos pontos. Os pontos vão se mexendo paralelamente. Tudo bem, vamos provar isso rapidinho. E a prova é bem interessante. A prova primeiro vai no caso local. Primeiro vamos fazer isso numa bola, no RN. Vamos fazer uma isotopia. Primeiro. Vamos construir primeiro. Sim, dado X, um ponto qualquer, na bola, centrada na origem de raio 1 no RN, por exemplo, tá? Só para marcar uma referência, vamos construir. Uma isotopia. I do Rn vezes 0,1 Rn, né? De classe sem infinito, né? Tal que I sub 0 igual a identidade de Rn, I sub 1 manda a origem no X, a origem é um valor referencial, né? A origem no X, e I sub t restrito ao Rn menos a bola, é a identidade nessa bola. Quer dizer que deixa tudo quieto, né? Para todo t no 0,1, né? Quer dizer que a isotopia que a gente vai fazer aqui, o lado fora da bola, ele fica quieto e a gente só vai mexer dentro. Mas preciso uma coisa global. A gente vai construir isso. O desenho seria alguma coisa assim do tipo, né? Deixa eu fazer como está no livro. Eu vou desenhar primeiro a bola. Depois vem aqui também a bola. E depois um quadrado em cima. Então a ideia é que aqui é a origem, por exemplo, né? Aqui está a origem. E, por exemplo, o X está por aqui. Começo, se vocês fazem uma quadrícula, tudo está bem, né? Tudo está quieto, esse seria o I0, né?
Isso aqui é o I0, né? Tudo quieto, tudo retinho. E aí o I1, essas linhas aqui, as que estão próximas do complemento da bola, elas ainda continuam meio retas, né? Essa aqui, elas ainda estão meio, elas ainda são retas, mas conforme a gente for chegando no centro, elas vão começando a ficar meio tortas, né? De fato, essa linha do centro tem que passar assim pelo X, né? Um pouco a ideia, né? Aqui igualzinho. Esse é o esquema, o que está acontecendo, né? O X, então, deveria estar aqui, né? Aqui o 0 e essas linhas aqui em cima e nos bordos, elas ainda são retas, mas depois elas vão se entortando, né? Tá bom? Isso seria o I1. Então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte, né? Seja, hoje sempre, né? Φ de Rn para o R, o 0, 1, né? Aquela funçãozinha de sempre. Uma aplicação de classe sem infinito. Tá ok? Como a gente vai pegar x como variável, aqui eu vou, então, marcar esse x como x sub 0, tá? Esse aqui está quieto, né? E a minha variável nas funções é o x, tá? Tá bom? Então, eu quero que fique quieto fora desses quadrados, né? E mande o 0 no x0. Tá bom. Então, seja φ uma aplicação de classe infinito, tá ok? Ou de sempre, né? Por exemplo, φ de... φ de 0 igual a 1 e... Deixa eu ver se é suficiente. Uma bola fechada. Em BR0 e aqui é φ igual a 1, né? Deixa eu escrever isso aqui direitinho. Φ é igual a 1 em BR0, onde o R é pego de forma que módulo de x0 menor que R menor que 1 e φ igual a 0 fora de da bola, né? A gente já sabe fazer isso muitas vezes, né? Tem que pegar uma função que seja igual a 1 num certo intervalinho e 0 depois de outro, né? A gente já sabe fazer isso. Vou fazer o desenho aqui. Tem que pegar uma funçãozinha assim. Desenho um pouquinho maior. Então, a história de sempre, né? Isso aqui, por exemplo, eu chamo Rho, se quiser. Isso aqui é o 0. Isso aqui é o 1. Isso aqui é o R. Onde o R está sendo escolhido
para ter tamanho maior que a norma. E o φ seria, isso aqui é esse infinito, né? E o φ de x seria ρ de norma de x, né? Esse infinito, né? Isso funciona. Então, hoje sempre, né? Perfeito. E construímos, então, o campo de vetores normalmente o nome dos campos de vetores na teoria de equações diferenciais a gente bota com x grande, né? O campo de vetores x grande dado por seria x no ponto x é igual a φ de x vezes x sub 0. Esse é o campo. Tem que normalizar o tempo, talvez. Deixa eu ver. Tem que, para que fique no tempo 1, deixa eu ver o vetor. Não, acho que assim está certo. Depois eu normalizo o tamanho para que no tempo 1 chegue onde tem que chegar. Então, por exemplo, o campo fica bem claro o que ele faz, né? É um campo, por exemplo, nessa bolinha de raio R, o campo é assim, né? E o vetor x0, nessa bolinha de raio R, né? Essa aqui é a bolinha de raio R. Depois ele começa a cair, né? Ele começa a ficar mais pequeno, menor. Ele começa a ficar menor. Ele começa a valer menos. Vou fazer esse desenho no centro. Aqui a bola de raio R, centrada no zero. A gente escolheu raio maior que o x0, para o x0 ficar por aqui, né? Então tem esse campo, x0, todo lugar, né? É um campo paralelo. De fato, as soluções adentro desse campo são bem simples, né? São translações. Tá certo, né? Aqui é o x0, né? Aqui dentro, as soluções desse campo são translações, não tem muita graça. Mas fora, ele começa a cair, né? Aí, chega a bola de raio 1, aqui ele começa a ser menor. Essa bola de raio 1, centrada na origem, ele começa a valer menos, até mantém a direção, né? Mas ele começa a ser bem menor, né? Aqui é menor ainda, né? Vai chegando no bordo e ele vai encolhendo. E no fim, o campo está cheio de singularidades, né? Zeros. Tá bom? Então, construímos o campo de vetores x de classes infinito, dado por isso aí, e tomamos φ seria drn vezes r para o Rn, o fluxo de x. Tem o teorema de existência e unicidade de equações diferenciais, que diz que todo campo de vetores tem uma única curva, partindo de um ponto dado no tempo zero, tem uma única curva tangente, né? Pelo menos localmente. Agora, o fluxo, ponto, né? O fluxo está definido em todo o tempo R em todo o tempo real, pois o campo X é acotado. É uma coisa clássica de teoria de equações diferenciais. Se vocês têm um campo acotado em Rn, então
o fluxo pode ir ao longo do tempo, né? Ele não para nunca. É por isso que a gente consegue o tempo aqui ficar para tudo real. E quais são as propriedades desse fluxo? Vocês já sabem, né? Φ de x,0 é x. O que mais sabem? Que se vocês avançam um tempo é t. Se vocês avançam um tempo t e logo, a partir desse ponto, avançam um tempo s, vocês já sabem que dá na mesma coisa que ter partido do ponto inicial e avançado um tempo t mais s. A gente já sabe essas coisas. E, em particular, né? A gente sabe essas propriedades. E, em particular, né, se a gente chama φ sub t de x, né, a gente utiliza os mesmos nomes, φ de x, t, então a gente tem φ0 igual a identidade de Rn, e tem φt composto com φ menos t, igual a identidade de Rn, né? Porque φt composto com φ menos t dá φ0, né? Isso aqui é avançar no fluxo um tempo t, e isso aqui é voltar no fluxo um tempo t. Então fica o mesmo ponto, por unicidade das equações. Particular, né? Particular. Φt é diffeomorfismo. Tá certo? E o que mais? Quanto é φ1 de 0? φ1 de 0 é partir no zero e avançar um segundo no fluxo. Se a gente avança um segundo no fluxo, o vetor então estava certo, né? Aqui dentro, o fluxo é uma translação. Então, ao cabo de um segundo, a gente chega no ponto x0, né? Portanto, a isotopia procurada, né? Φ de Rn. E falta mais uma hipótese, né? Φt de x é igual a x para todo x fora da bola, né? Por quê? Porque se x está fora da bola, o campo é zero. Assim que o fluxo fica aí o tempo todo, né? Então, estão todas as hipóteses, né? O primeiro, identidade, é isotopia, porque todos são diffeomorfismos, né? Isso que tem que provar para ser isotopia, né? O que mais? O zero vai no x0, no tempo 1, e os demais ficam quietos. Portanto, φ de Rn vezes 0,1 para o Rn, quer dizer que a restrição do fluxo do campo nesse tempo, né? É a isotopia procurada. Já tem no Rn, e para fazer no global é fácil. Eu só conto história. Essas coisas, quer dizer, equações diferenciáveis, eu nunca achei uma matéria assim tão interessante, mas equações diferenciáveis ao serviço de coisas mais geométricas, eu sim acho bem bacana, né? Então, nesse sentido, ter uma boa matéria nas costas de equações diferenciáveis vale a pena, né? Vale a pena para conseguir essas coisas. E para fazer no global, eu conto história, né? Porque eu quero chegar no final rápido. Para fazer no global, vocês querem fazer, a gente já resolveu o problema local, no Rn. Para fazer em superfícies, o que vocês fazem é o seguinte, né? Pegam um ponto x,
e pegam X0 e pegam uma vizinhança U que é diffeomorfa a bola, né? Diffeomorfismo, uma parametrização que dá, por exemplo, a bola de raio 2. Por exemplo, a bola de raio 2. A bola de raio 2. E dentro tem a bola de raio 1. E aqui tem o 0. Então aqui é a mesma coisa. O U, o X0. E aqui tem uma vizinhança, por exemplo, U sub 1. Então, a gente já sabe aqui fazer um diffeomorfismo, uma isotopia, que aqui fica a identidade, né? Vocês têm uma isotopia aí, que ele mexe, por exemplo, pode mandar o 0 em qualquer ponto que vocês queiram aqui. E a partir daqui começa a ser identidade, né? Aqui é identidade. Então, se vocês levam essa isotopia para cima, vocês têm uma isotopia aqui, nessa bola, nesse aberto U, que o X0 manda para qualquer ponto que vocês queiram, por exemplo, X1, por exemplo, X. E aqui fica identidade. A isotopia eu só estou restringindo nessa bola. Se eu restringo essa isotopia aí para a bola, ela deixa a bola de raio 2 na bola de raio 2, né? É claro. Então, eu levo essa isotopia aqui para cima, por exemplo, eu chamaria Iφ, porque tem a ver com a parametrização φ, e eu teria uma isotopia de U em U, seria U vezes 0,1 para U, que aqui é identidade, né? E φ sub t dx é igual a x para todo x fora de U1 e para todo t no 0,1. Então aí dá para estender, com essas hipóteses, dá para estender isso para uma isotopia total, né? Para todo M. Simplesmente dizendo a isotopia que aqui fora fique quieta. Quer dizer, dizendo que Iφ sub t de x seja igual a x para todo x fora de U também. E para todo t em 0,1. E aí é fácil checar que isso aí é de classe sem infinito, né? Porque, de fato, aqui fora já fica quieto, né? Dá na mesma se é 1 ou 1. E então vocês têm uma isotopia de M em M que consegue mexer um pouquinho o X. O conjunto de pontos X em M que podem ser levados isotopicamente a partir de X0 é aberto em M. Isso é o que eu acabei de provar. Se vocês têm um ponto que pode ser isotopicamente levado a partir do X0 e vocês mexem um pouquinho esse ponto, vocês compõem as duas isotopias, né? Se vocês já têm uma isotopia que vai de X0 para X e uma de X para Y, tem uma isotopia que vai de X0 para Y. E a mesma coisa com o complementar, né? Se vocês têm um ponto que não pode ser conectado isotopicamente com X0, então toda uma vizinhança dele também não pode ser conectado isotopicamente, porque se pudesse,
eu faria essa conexão aqui, né? Eu acho que entenderam bem a ideia. Então, todos os pontos podem ser levados isotopicamente a partir de x0. Essa é a ideia aqui. Espero que tenham entendido. Quer dizer, tem detalhes a completar, né? Mas a ideia central é essa. Que se vocês conseguem se mexer um pouquinho, vocês conseguem se mexer bastante. Outra maneira mais direta, já que M é conexo, eu acho que é mais simples às vezes, aqui o x0, aqui o y0, conectar por uma curva, encher essa curva de uma quantidade finita de bolas, e ir fazendo isotopia, e fazendo caminhar a isotopia, né? Vocês fazem primeiro uma isotopia que manda x0 para cá, depois esse ponto para cá, porque tudo isso está dentro de uma bola, depois esse ponto para cá, para cá, para cá, para cá, e chegam. Tem muitas maneiras de chegar na conclusão. Se vocês fazem isso localmente, podem fazer no global, desde que M seja conexo. Tá bom? Então, esse é o lema 3, né? Finalmente. O lema 4 seria... de sempre, né? Sejam MN, né? Como em asterisco, né? M compacta, N conexa e F de M para N de classe infinito. Tá bom? Se agora vamos provar no total, né? Se y e y' são dois pontos, dois valores regulares de f, então, agora sim, né? Resolver a equação f de x igual a y gera o mesmo número de soluções que resolver a equação f de x igual a y', pelo menos módulo 2. A quantidade de soluções dos dois é a mesma, módulo 2. Então a prova é rapidinho, já com o lema 3, que é o lema um pouquinho mais forte. Esse lema é muito útil. Na quarta-feira eu vou contar algumas aplicações só desse lema de isotopia. E a prova, agora sim, para resolver, seria simplesmente isso daqui, né? Como N é conexo, tomamos uma isotopia e de N vezes 0,1 para N de classe sem infinito, tá o quê? Desculpa. Tá o quê? I sub 0 é igual a identidade em N, né? E I sub 1 em Y' é igual a Y. Vamos tomar assim. Então é possível, né? Segundo o que a gente acabou de fazer. I sub 1 em Y' é igual a Y. Daí, chamando G igual a F composta a I sub 1 composta com F, temos que Y pertence ao conjunto de valores regulares de G, né? Isso aí é claro, né? Porque eu estou compondo com um difeomorfismo. O difeomorfismo não muda os valores regulares, né? O difeomorfismo é que deixa tudo na mesma coisa. Então, que Y seja valor regular de G é a mesma coisa que a imagem inversa dele, o Y' seja valor regular de F. Isso já acontecia. Temos que Y pertence ao valor regular de F.
Temos que F e G são homotópicas. E Y pertence ao conjunto de valores regulares de G. F e G são homotópicas, né? A homotopia é óbvia, né? É I sub T, né? I sub T composto com F em 0 é F e E1 é G. Logo, pelo lema 2, né? Pelo lema 2, eu tenho o quê? Que o número de valores regulares, o número de soluções da equação f de x igual a y, é igual ao número de soluções da equação f menos 1, f g de x igual a y, módulo 2. E como falei, como isso aqui é um diffeomorfismo, observem que o número de um ponto x cumpre g de x igual a y, se somente se f de x é igual a y'. Então, isso é o último. Aqui é módulo 2, né? Isso aqui é igual a f menos 1 de y'. Módulo 2. Os pontos x tais que g de x é igual a y são os mesmos pontos x tais que f de x é igual a y'. Né? Então, pronto. Acabou. Tudo isso que a gente fez, então fechou a história, né? Agora sim, né? A gente já provou tudo. Provou que pode mudar tanto a f como o argumento y, que o número de soluções da equação é constante. Módulo 2. Então, tudo isso foi só para poder definir um númerozinho chamado grau, né? Então, agora sim, a gente pode definir, fazer uma definição. Eu só vou fazer uma aplicação de 1 minuto e acabou a aula, tá? Se M e N são como asterisco, né? Vocês já sabem o que significa, né? M compacta, N conexa e tem a mesma dimensão. Sejam, né? Rapidinho, tá? Sejam. Aqui é a definição, né? MN como asterisco. Dado F de M para N de classe sem infinito, definimos o grau módulo 2 de F como grau módulo 2 de F seria igual ao número de soluções da equação f de x igual a y, onde y é qualquer valor regular de f, né? Então, o que a gente provou, observações, o que a gente provou é que esse numerozinho está bem definido. Esse é o lema 4, né? Que esse número está bem definido é o lema 4, né? E o mais importante desse número é que se f e g classe sem infinito são homotópicas, então o grau módulo 2 de f é igual ao grau módulo 2 de g. Isso aí foi o lema 2, né? Já estando bem definido, né? Esse grau tem... o importante é que a gente conseguiu um invariante numérico, módulo 2,
um byte, né? Ou é 0 ou é 1. Aqui é módulo 2, né? Desculpa. Que determina um pouquinho a natureza da aplicação módulo homotopia. Por exemplo, se vocês têm uma... Só um minuto, tá? Desculpa eu passar da hora, mas... Exemplo, né? Exemplo. Parte exemplo, tá? M superfície sem infinito, compacta e conexa. Ela é compacta e conexa ao mesmo tempo. Qual seria o grau módulo 2 da aplicação identidade? O grau módulo 2 da aplicação identidade é pegar um valor regular. Na aplicação identidade todos são valores regulares. E procurar soluções, né? Identidade em x igual a y. Só pode ser o y. Então, o grau módulo 2 é 1. Tem sentido pensar em grau, porque a aplicação de partida é conexa e a de chegada é a aplicação de partida é compacta e a de chegada é conexa, né? Por isso, tem que ser as duas coisas. Qual seria o grau módulo 2 de uma aplicação constante? O valor regular só pode ser um valor fora dessa constante, né? Porque na constante a derivada é 0. Então, o número de soluções é 0. O grau módulo 2 é 0. Portanto, identidade em M, aplicação, né? Não é homotópica ou uma constante. A gente só sabia provar isso. No caso orientável, né? A gente usava o teorema de Stokes. No caso orientável, a gente usava o teorema de Stokes, né? A identidade e uma constante, se elas fossem homotópicas, deviam ter a mesma integral pela forma de volume. E aí a gente chegava numa contradição. Mas o bom desse exemplo é que aqui não interessa se a M é orientável ou não, né? Tá igual. E a gente conseguiu um resultado bem bacana, né? Não dá para deformar a identidade numa constante quando a M é compacta e conexa, né? Tá bom? Bom, a gente fica ali hoje. Vamos continuar na quarta.